Paz do Senhor, amados. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente já podia ir embora, né? Porque duas palavras, duas preletoras já vieram aqui, deram testemunho, testemunhal que realmente edifica muito a nossa vida. E tem tudo a ver com a campanha, né, que nós vamos começar hoje, essa primeira campanha do ano de 2024, que é a campanha Recebendo a Direção de Deus. Quando o pastor Alain me passou o tema, né, a direção de Deus, então quem dirige já pensa em direção mesmo. Deixa eu ver se ele colocou ali. Colocou, né? Quem já usou ou quem usa GPS, né? Atira a primeira pedra. E aí a pessoa fica pensando assim, como é que eu vivia sem o GPS? Porque tem lugar que você não tem nem noção para que lado que é, e você tudo ali, e vira, seu destino chegou. E aí, quando eu lembrei da questão de GPS, né, eu falei, GPS, guiados pelo Senhor. E é isso que eu quero ministrar nessa noite. Que nós possamos ter um ano de 2024 totalmente guiados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Todos os dias, quando eu vou ao trabalho, né, que eu pego a direção do veículo, né, que o Senhor nos deu, eu falo, Senhor, que não sejam as minhas mãos nesse volante, mas que sejam as mãos do Senhor. Que o Senhor possa conduzir não apenas este automóvel, mas que o Senhor possa conduzir o meu dia no trabalho, que o Senhor possa conduzir o dia na minha casa, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa ir à direção. Então, já é um costume meu colocar a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero fazer um paralelo com o carro. E aí eu quero, nessa hora, que você abra seu coração, que você fale, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque cada um de nós aqui está precisando de um tipo de bênção, e o Senhor vai falar com você. Mas, antes de eu começar aqui na palavra, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu quero conhecer quem está nos visitando nessa noite. Me dá um sinalzinho. Amém. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vai chegar um presente para você aí, para adoçar a sua noite. Que isso o Senhor faz na nossa vida. Quem mais? A Leandra está nos visitando. Aqui, a Amada, também vai chegar uma coisinha para adoçar vocês. Sejam muito bem-vindos. Vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque o Senhor os trouxe aqui, porque Ele quer falar e que vocês possam sair daqui com a resposta daquilo que vocês vieram buscar. Amém? Então, que eu seja a boca de Deus nessa noite, que não saia nada de mim mesmo, mas que saia tudo aquilo que está proposto no coração do Senhor, em nome de Jesus. A palavra que a pastora Ellen leu, né, que é o tema da campanha, Recebendo a Direção de Deus, Jeremias 29:11, ele fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Essa palavra é uma palavra realmente muito forte, porque ele fala assim, olha, eu é que sei o que eu penso a seu respeito. Você já viu como... Ontem o pastor João estava ministrando, eu falei, gente, parece que o pastor João pegou minha palavra. Porque tudo encaixando, mas nas questões de Deus não existe coincidência, existe providências. E se a gente for olhar para os homens da Bíblia, para as mulheres da Bíblia, todos eles foram dirigidos pelo Senhor. Então, não eram aquelas pessoas, quando o pastor foi dando os exemplos, né, ontem no culto, eu fui falando assim, minha palavra. Porque uma pessoa que você vê muito e que você tem como exemplo de que o mundo via de uma maneira e Deus via de outra, é Davi. Eu lembro que quando eu me converti, e a primeira vez que eu fui ler a Bíblia toda, eu falava assim, gente, mas como que Davi é um homem segundo o coração de Deus, se ele pecou, se ele ficou com a mulher do outro, se ele matou o marido da mulher? Então, assim, aquele trem não descia, né? Se fosse para falar no mundo, falar que o trem descia quadrado. Porque eu falava, gente, mas não tem lógica. E eu tinha, assim, um trem com Davi. Eu falava, gente, eu chegar no céu, vou ter que conversar com Davi. Como é um homem segundo o coração de Deus? E, à medida que você vai crescendo e amadurecendo espiritualmente, você vai entendendo por que ele é um homem segundo o coração de Deus. E você começa a entender que todos nós somos pecadores, que todos nós, que é o que a palavra de Deus fala em Romanos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, se por causa de um pecado, né, não existe o pecadinho, existe o pecadão, existe o pecado, que é errar o alvo. Se por causa de um pecado, que você errou o alvo, o Senhor for deixar de te amar, e o seu coração não tiver, né, a questão de você se arrepender e voltar ao Senhor, então, quem seríamos de nós, né? Quem seríamos nós?
Mas, por causa do tema, quando a gente quer chegar num destino, né, talvez algum de vocês, como tem convidados, às vezes a pessoa fala, vai lá na Batista Renascer. Não, eu vou te mandar o localizador. Aí você vai, para chegar a um destino, você vai e liga ali o GPS. Só que só o GPS não é suficiente para você chegar ao seu destino. Traz para o Senhor cumprir em nós aquilo que Ele espera que a gente possa cumprir, para que a gente possa ir levar a palavra do Senhor. Então, o carro não anda sem combustível, não anda com o tanque vazio. Qual que é o combustível que eu e você precisamos ter na nossa vida para nos enchermos, para que a gente possa chegar nos lugares que o Senhor quer que a gente chegue? O pastor João falou ontem também. Estou falando que ele copiou minha palavra, pastor? Oração e leitura da Bíblia são duas coisas básicas. É o arroz e o feijão do crente mesmo. É o arroz e o feijão que a gente precisa. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas, para mim conhecer a verdade, eu preciso o quê? Ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias eu me alimento. Então, todos os dias eu preciso alimentar o meu espírito. Quem conhece aqui em fazenda aquelas galinhas da Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. O que acontece quando você fala assim, alguém, nossa, fulano estava tão bem, ele caiu na fé. Porque ele ficou o quê? Quando você está com fome, você fica a ponto de cair, de desmaiar de fome. Então, você precisa alimentar o seu espírito. O carro não anda sem combustível. Você não vai conseguir andar espiritualmente se você não tiver essas duas coisas, que é o quê? Leitura, né, e oração. Leitura da palavra e oração. Para isso, a gente tem realmente o plano de leitura, está ali disponível, é um plano maravilhoso, e que você vai marcando ali e vai lendo e vai ficando cada dia mais apaixonado pela palavra do Senhor e vai compreendendo, porque você pede ao Espírito Santo de Deus para ele trazer a revelação para você. E o veículo também, ele precisa o quê? De manutenção, de revisão, não é isso? Ou você anda com o carro direto e nunca precisa dar uma parada para fazer uma manutenção, uma revisão dele. Você precisa dar uma parada. Até os carros que são zero, o que acontece? Tem as revisões de 5 mil, 10 mil, 15 mil, e você precisa daquele tempo para parar. E nós também precisamos. Como carros, como os veículos de Deus para levarmos a palavra de Deus, nós precisamos parar, meditar, jejuar, fazer essa revisão. O que pode melhorar em mim? O que eu estou precisando dar uma apertada no parafuso, na porca? O que eu preciso derramar um pouco de óleo da unção ali sobre a minha vida, para que eu possa me locomover melhor, para que eu possa cumprir melhor o propósito de Deus sobre a minha vida? E o carro também precisa de outra coisa, que nem todos têm, mas que custa caro, mas o caro já foi pago ali na cruz e foi preço de sangue, que o carro precisa o quê? De um seguro. E aí eu quero que você reflita, você está segurado em quem? Quando você deita e você pensa que você tem amanhã contas para pagar, em quem é a sua confiança? Em quem está o seu seguro? O seu seguro está em você imaginar, não, eu tenho um trabalho. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei numa empresa por 17 anos. De repente, eu voltei de uma licença saúde, isso há 10 anos atrás. E eu fui dispensada, 17 anos de uma empresa, assim. Então, você não tem segurança pelo tempo de carteira de trabalho que você tem. Você não tem segurança porque o seu currículo é o melhor da empresa. Você não tem segurança porque você tem pais que têm dinheiro para te abonar. Você tem segurança porque você está sob a direção e sobre a condução do Senhor. Qual que é falar assim, tô tranquilo, porque se eu bater no carro, se tiver algum prejuízo, tem a seguradora para vir pagar. Então, se você está segurado no Senhor, você sabe que se vier qualquer adversidade na sua vida, você tem um segurador que vai segurar na sua mão, te levantar de onde você está e te dirigir para você começar a caminhar novamente. Amém? Tem uma mensagenzinha antiga que ele fala sobre uma criança que estava num avião e que essa criança, o avião estava com muita turbulência e alguém que estava do lado da criança falava assim, você não está com medo? Né? O avião está com tanta turbulência e você não está sentindo medo? O que é? Por que você não tem medo? A criança falou assim, eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. Então, que isso sirva para mim, isso sirva para a sua vida. Que nós não tenhamos medo das turbulências que a vida vai nos dar. Nós tivemos campanhas, né, no ano de 2023, que a gente falou tanto sobre a questão de andar sobre as águas,
que a gente falou sobre a questão de lançar a rede. Então, que nada daquilo que venha como dificuldade na sua vida faça você ter medo, porque você vai lembrar que quem está pilotando a sua vida, quem está na condução da sua vida, quem está na direção da sua vida é o Senhor. E que se o Senhor é o piloto na nossa vida, nós podemos o quê? Descansar. Mesmo se for uma viagem, vamos supor que você está indo aqui para Caldas Novas ali, né? Aí, o que acontece? Se alguém, os homens e as mulheres, né? O que acontece? Se a mulher que está dirigindo, pouco provável o homem vai dormir, né? Vai ficar meio atento, assim, e parece que eles têm um certo medo, nem sabe que a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aí ele fica assim com receio. Mas quando é alguém que está na direção que você confia plenamente, você até ronca. E tranquilo, né? Subia, ronca, dorme e acorda quando você vê já chegou no destino. Então, que você possa, nessa grande, né, viagem, desses primeiros quilômetros, desses 15 primeiros quilômetros, desses 15 primeiros dias, você possa descansar, sabendo que o Senhor está na condução da sua vida. Eu quero ler para vocês 1 Samuel 16, 7, para complementar, porque fala assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que impede a pessoa de andar, né? A gente falou algumas coisas sobre a questão de que impede o carro de andar. Se ele estiver sem combustível, às vezes ele parou ali porque ele não fez uma revisão. Talvez você está parado porque você não sabe onde você precisa chegar e você precisa ligar o GPS guiado pelo Senhor. E quando, aqui nessa palavra, o profeta, né, Samuel, está vindo para lá e ele falou assim, o Senhor falou para ele: olha, você não vai olhar para a aparência, porque eu vejo o coração. Ali, nem o pai lembrava, nem o pai contava com aquele filho. Mas o que aconteceu? O Senhor via nele o coração dele. Então, você pode estar numa fase da sua vida onde as pessoas dentro da sua casa podem não estar dando credibilidade para você, onde você pode estar no emprego onde as pessoas também não acreditam no seu potencial, onde você pode estar sentado na igreja imaginando que ninguém está te enxergando, mas o Senhor não vê a sua aparência exterior, o Senhor olha o seu coração. E para o Senhor o que importa é o coração. Eu lembro que quando a gente estava em igreja em células, né, eu tinha uma discípula que ela tinha um pouco de peso a mais, e eu falava muito uma coisa para ela. Eu falava assim: minha filha, o Senhor não está interessado se o seu manequim é 38 ou se ele é 58. O Senhor está interessado no seu coração. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, as pessoas estão preocupadas com a beleza, com um mundo cheio de filtros, mas o Senhor não quer saber de filtro, Ele quer saber do seu coração, como está o seu coração com o Senhor, como está a expectativa do seu coração para esse ano. E o outro versículo que eu quero ler está em Atos 13, 22, que fala: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem diz: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Aí eu até comecei já falando disso, né, que eu tinha essa birra com Davi, como que Davi faz aquilo tudo, é um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, eu tinha outros preferidos na Bíblia. E depois, com o amadurecimento, eu falei assim: gente, não tem um homem como Davi. Porque o Senhor não está interessado no seu passado. O Senhor não está interessado em quem você foi, no que você fez. Ele está interessado em quem você é agora, em quem você quer ser no último dia de vida seu. O Senhor não é aquele que é o acusador para ficar lembrando você do seu passado, o que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer. O Senhor te chama de filho e filha. O Senhor quer trazer você para perto dele e quer que você não acredite mais nas mentiras de Satanás. Não acredite nas mentiras de Satanás que fala que você não consegue, que a sua vida não tem sentido, que você não consegue fazer um curso superior, que você não consegue ser uma boa mãe. Essas coisas são todas mentiras de Satanás. O Senhor quer que você coloque na sua vida, que é o que eu vou finalizar, 1 Pedro 2,9, que é quem realmente nós somos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Quando, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sou rico. Você é rico sim, porque você é filho do dono do ouro e da prata. Você é herdeiro, você é nação santa, você é escolhido. Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu para você estar aqui, para você ter direito à herança, para você ter tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Eu fico imaginando assim no céu, como se fosse um grande armazém. Sabe quando você vai nessa distribuidora grandona? E aí está ali, né? Aquela, ali, às vezes você fala assim, onde é que está o café? Eu procuro café, né, gente? Aí, onde é que está o café? Não, a ala do café está ali. Aí está ali, onde está o café? Não, ali onde está o nome, por exemplo, aqui da Leandro. Onde está o nome da Leandro? Está ali, está cheio de bênção ali, prontinha. Porque aquilo que você ora aqui, ele já está preparado lá, prontinho para te entregar. Prontinho para te entregar. Porque para ser acontecido lá no céu, você clamou aqui na terra. E o Senhor quer que você saia daqui dessa noite, nessa campanha dirigida pelo Senhor, sabendo que o Senhor vai dirigir a sua casa, sabendo que o Senhor vai dirigir a sua família, sabendo que o Senhor vai dirigir esses 12 meses desse ano, sabendo que nós estamos no ano de amar e servir, nós vamos amar e servir aos outros, ao Senhor, sabendo que vai ser um ano totalmente cheio da unção do Senhor, porque nós sabemos que Ele está no comando da nossa vida. Se você não tinha esse hábito de falar, Senhor, dirija a minha vida, dirija o meu dia, que você possa começar a se habituar a fazer isso. No começo da manhã, que a sua primeira palavra do dia seja, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor, dirige meu dia de hoje, dirige minha casa, guarda-me, proteja-me. Porque o Senhor faz dessa maneira conosco. A palavra de Deus nos fala que o Senhor faz assim como a galinha junto os pintinhos. Lá em casa tem bastante pintinho, galinha, animais, coelho, capivara, jacaré. E aí, o que acontece? É lindo demais a galinha. Eles vêm todos debaixo para ela. E ela coloca e fica todos mesmo. Eles têm uns 10 pintinhos embaixo dela, a coisa mais linda. Pode estar chovendo, ela está ali, eles não se molham. E isso o Senhor faz com as nossas vidas. Isso o Senhor vai fazer na vida de vocês. Pode subir, pastor Alaí. Eu quero agradecer essa oportunidade de iniciar essa campanha desse ano de 2024. Eu creio que esse ano de 2024, ele não vai acontecer segundo o seu plano, ele vai acontecer segundo o plano de Deus, porque a palavra dele fala que é para nos dar, ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Não é o fim que você espera, porque o fim que você espera, ele não é melhor do que o fim que Deus tem para você. Você pode estar caminhando e pensando, está tão difícil. Meu esposo, meus filhos, minha saúde, meu trabalho, minha vida financeira. Mas o que o Senhor tem para você é melhor. Se o Senhor conduzir a sua vida neste ano, se o Senhor conduzir você nesses dias desse ano, nesses meses, você vai testemunhar aqui neste lugar, como a pastora Ellen testemunhou, como a irmã testemunhou. Você vai testemunhar de grandes coisas que o Senhor fez. E nós todos aqui ouviremos grandes testemunhos para a glória e honra do Senhor. Porque o Senhor tem muito para fazer nesse ano. Esse tema ele é muito forte, ele é muito lindo. Depois você pega a revistinha ali para você ver que coisa mais linda que é o lava-pés. E o Senhor te chama nessa noite. E Ele fala que Ele quer lavar os seus pés, que Ele quer te honrar, que Ele quer caminhar com você, mas que Ele quer que você chame Ele para conduzir o seu barco. Que Ele quer que chame você para Ele conduzir a sua vida, para Ele conduzir a sua casa, para Ele conduzir o seu casamento, para Ele conduzir a sua empresa. Que Ele quer que você possa entregar completamente nas mãos dEle aquilo que você não é capaz de fazer, mas que Ele pode fazer. Aquele sonho que você enterrou, que você possa entregar nas mãos do Senhor, para o Senhor desenterrar e entregar para você. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Nós servimos ao Deus da impossibilidade. E que você não desista dos sonhos de Deus. Que você não deixe de acreditar que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, sonhamos ou sequer imaginamos. Porque os pensamentos dele, a meu e a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. E Ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Amém?